Abrirei minhas pernas por um teto e comida. A Apache fez a proposta a um fazendeiro viúvo no Natal, e aquele momento mudaria o destino de toda uma região. Vocês lembram de um tempo onde a terra era vasta e implacável? Onde o Natal não era sobre presentes, mas sobre sobreviver ao frio cortante? É preciso que prestem atenção nesta história de Elias Thorne, um homem que havia perdido tudo, exceto sua fé bruta na dureza do solo. Antes de mergulharmos nos cheiros de fumaça e pinho queimado, quero ver o apoio de vocês. Deixem o like, comentem de qual cidade estão assistindo a esta narrativa e se inscrevam no canal para não perderem os próximos fatos dessa jornada dramática, pois esta não é uma história de conforto, mas de sobrevivência. Era a véspera de Natal, na planície alta do território do Arizona. Um frio cortante, que não perdoa ossos velhos ou corações vazios, chicoteava a fazenda dos Três Pinheiros. Elias Thorne, aos 40 e tantos anos, era um mapa vivo de cicatrizes emocionais. 3 anos antes, o tifo levara Sarah, sua esposa, e com ela a cor dos campos e a música do vento. O que restava era um cinza melancólico que permeava cada tábua da casa de madeira e cada fio de sua barba grisalha. Naquela noite, Elias estava sentado sozinho. A lareira estalava com a violência da madeira molhada, mas o calor mal conseguia empurrar a friagem que vinha das frestas da janela. Ele cheirava a café velho, couro e solidão. Seus olhos azuis, outrora cheios de humor, fixavam-se em uma garrafa quase vazia de uísque barato. Elias não estava celebrando, estava suportando. A mesa de pinho, que Sarah fazia questão de decorar com velas e ramos de azevinho, estava agora nua, coberta apenas por um mapa empoeirado de demarcação de gado. O silêncio era tão denso que ele podia ouvir o zumbido do sangue em seus próprios ouvidos. Um silêncio que o fazia lembrar-se da falta dela em cada canto. O vento lá fora, no entanto, começou a gemer de forma diferente. Não era o lamento usual da tempestade de inverno. Era um uivo agudo, misturado a algo que parecia o raspar de botas na neve endurecida do alpendre. Elias pegou seu rifle Winchester, mantendo a calma instintiva de quem vive na fronteira. Não esperava visitas, especialmente não naquela nevasca que havia começado há poucas horas. As poucas famílias vizinhas estavam a quilômetros de distância, trancadas em suas próprias batalhas contra o inverno. Quem quer que fosse, estava em profundo desespero. Ele destrancou o ferrolho pesado da porta, rangendo, e a abriu apenas o suficiente para ver. A luz amarelada da lamparina lançou um feixe fraco sobre a varanda coberta de gelo. Ali, envolta em trapos pesados e sujos de lama e neve, estava uma mulher. Ela não era uma colonizadora. Seus traços eram angulares e fortes, sua pele escura como cedro sob a luz fraca. Ela era Apache. Seus longos cabelos escuros, molhados, grudavam-se em seu rosto marcado pela exaustão. Apesar da fraqueza evidente, havia uma postura de desafio que Elias reconheceu imediatamente. Uma dignidade que o frio não conseguira quebrar. Ele não baixou o rifle. Os conflitos recentes com algumas tribos haviam deixado a região em estado de nervosismo permanente. O medo, porém, foi rapidamente substituído pela constatação de sua fragilidade. Ela tremia incontrolavelmente, e um corte profundo em sua testa sangrava, tingindo a neve aos seus pés. — O que você quer? Elias perguntou, sua voz rouca, sem emoção. A mulher o encarou, seus olhos, de um castanho profundo e intenso, fixaram-se nos dele. Eles não imploravam, eles avaliavam. Ela hesitou por um momento, a garganta seca. Quando ela falou, seu espanhol era truncado e forte, mas perfeitamente compreensível. Comida, abrigo. Não tenho abrigo para gente de fora, Elias respondeu, fechando ligeiramente a porta. Vá embora antes que a tempestade piore. Ele sabia que estava assinando sua sentença de morte na neve, mas o risco de acolher uma estranha, especialmente uma nativa em tempos tensos, era grande demais. Ela deu um passo à frente, quase caindo. A hiena,
como soubemos seu nome muito mais tarde, respirou fundo, absorvendo o calor da casa que escapava pela fresta. Sua voz ganhou uma intensidade que chocou Elias. Ela não estava pedindo caridade, estava propondo um negócio. Abrirei minhas pernas por um teto e comida, ela declarou. A frase simples e brutal, despojada de qualquer eufemismo. A neve caía ao redor dela, e o som de sua voz era quase abafado pelo vento, mas o significado atingiu Elias como um golpe físico. Ela não desviou o olhar. Um inverno. Você me alimenta, me abriga, eu dou o que você perdeu. Elias ficou paralisado. O rifle pesava em suas mãos. Nunca em sua vida ele havia enfrentado uma proposta tão direta, tão nua em sua necessidade e tão perturbadora em sua lógica fria. Ele era um homem de moral simples, forjado pela Bíblia e pelo trabalho duro, e a ideia de um acordo carnal, especialmente sob aquelas circunstâncias, repugnava a santidade da memória de Sara. Mas ao olhar para Aiana, ele não viu apenas a apache, o risco ou a imoralidade. Viu a necessidade crua, a mesma necessidade que o fazia beber todas as noites para evitar sentir o vazio. Ela estava ali, negociando o único ativo que lhe restava para sobreviver ao Natal. A dignidade da mulher estava intacta, apesar da miséria que a rodeava. Ela não era uma rameira, era uma guerreira em colapso. Você sabe o que está pedindo, Elias murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Sei o que estou oferecendo, ela corrigiu tossindo. A tosse era áspera, vinda do peito. Não peço ouro, peço vida. Você está sozinho, eu estou sozinha. A casa é grande demais para apenas um fantasma. O comentário atingiu Elias diretamente na ferida aberta de seu coração. A casa era grande demais para apenas um fantasma. Os fantasmas de Sara e da felicidade perdida habitavam cada sala. Elias soltou um suspiro pesado, o vapor condensando no ar frio. Ele avaliou a situação rapidamente. Se a deixasse lá, ela morreria antes do amanhecer. Se a trouxesse para dentro, enfrentaria não só a condenação moral da comunidade, se a descobrissem, mas também a complicação explosiva de ter uma mulher apache em sua casa, em um período de tensão racial. Mas, acima de tudo, ele teria que encarar a tentação de preencher o vazio. Ele viu a palidez dela aumentar, o lábio inferior rachado pelo frio. A sobrevivência era a única lei naquele deserto. E no Natal, época de milagres e de caridade, Elias se viu confrontado por uma caridade obscura e desesperada. Ele hesitou por mais um momento, o tempo parando entre o som do vento e o estalo da lareira. Entre, ele finalmente ordenou, sua voz baixa e cheia de resignação. Ele não aceitou os termos imediatamente, apenas adiou a decisão, permitindo que o calor vencesse a neve por enquanto. Ele abriu a porta completamente. O calor do fogo correu para fora, e a Aiana cambaleou para dentro, desabando no chão de madeira. O cheiro de neve derretida, terra e suor intenso preencheu a pequena sala. Elias largou o rifle ao lado do batente e fechou a porta com um estrondo que parecia selar um destino. Ele estava agora sozinho, com a complicação mais perigosa e aterrorizante que já havia entrado em sua vida desde a morte de Sara. A Aiana, deitada no tapete de pele de urso diante da lareira, mal conseguia se mover. Ela tirou a cobertura da cabeça, revelando a intensidade do machucado. Você está ferida, Elias observou, indo até o armário onde guardava suprimentos médicos simples. Caí na corrida, ela respondeu, com a voz fraca, fugindo. Elias não perguntou de quem ou do que. Os motivos não importavam naquele momento. A fome e o frio eram inimigos universais. Ele pegou um pedaço de tecido limpo, água quente e iodo. Enquanto ele limpava o corte em sua testa, que parou de sangrar lentamente, Elias teve tempo de observá-la de perto. Ela era jovem, talvez 20 e poucos anos, e apesar da magreza, havia uma força latente em seus ombros e braços. Não sou médico,
Ele disse secamente, aplicando a atadura. Ele evitou tocar sua pele, mantendo a distância profissional de um enfermeiro relutante. Você tem mãos gentis, ela respondeu, a surpresa em sua voz genuína. Elias ignorou o elogio. Ele a ergueu com um braço e a levou para a cama de solteiro que ele usava no canto da cozinha, perto do calor da lareira, a única parte da casa que ele ainda conseguia manter quente de forma eficiente. Era a cama onde ele dormia desde que não conseguia mais suportar o vazio da cama de casal. Vou buscar um caldo, ele anunciou, acendendo o fogo sob o fogão de ferro. Aiana o observou enquanto ele se movia pela cozinha. Seus movimentos eram lentos e metódicos, próprios de um homem que vivia de rotina. Ela viu a rigidez em seus ombros, a dor em sua face. Ela sabia que a proposta a ele tinha sido chocante, mas também viu algo nos olhos dele, a atração mórbida de quem não tinha mais nada a perder. O caldo de carneiro, espesso e salgado, começou a aquecer o ar, misturando-se ao cheiro de pinho e fumaça. Elias trouxe a tigela e uma fatia de pão escuro e duro. Aiana comeu com a voracidade de quem não via comida decente há dias, mas parou no meio da tigela, forçando-se a ir mais devagar. Obrigada, ela disse, limpando a boca com as costas da mão. Elias sentou-se na cadeira de balanço, na sombra, observando-a. Ele não tinha aceitado o pacto, mas o fato de ela estar deitada em sua cama, viva graças à sua intervenção, já estabelecia um vínculo perigoso. Você disse que fugia, Elias começou, voltando a beber seu uísque. O que fará quando a tempestade passar? Eu não posso te esconder. Não posso arriscar a fazenda. Aiana fixou o olhar nele. O brilho da lareira refletia em seus olhos, parecendo acender pequenas chamas. Você me salvou do frio. Isso é o suficiente por hoje. O resto da negociação pode esperar o amanhã. O que eu ofereci não é por luxo, é por sobrevivência. Eu não sou uma ameaça a você, Elias Thorne. Eu sou um investimento. A maneira como ela proferiu o nome dele, com a familiaridade que só a intimidade ou o desespero extremo permite, arrepiou-o. Elias passou as mãos pelo rosto. Ele estava exausto, não apenas pela labuta física da fazenda, mas pela batalha constante contra a tristeza. A chegada dela era uma intrusão violenta e uma distração inesperada. Durma, ele ordenou, levantando-se. Ele pegou um cobertor extra, de lã áspera, e o colocou sobre ela, cobrindo-a completamente. Esta noite você está segura. Não tente nada estúpido. Eu não o farei, ela prometeu, e havia verdade em sua voz. Apenas o que for combinado. Elias retirou-se para a sala principal, para a cadeira de balanço mais próxima da lareira. Ele sabia que não conseguiria dormir. A presença dela, o cheiro de uma pessoa viva e selvagem na casa, quebrou a monotonia gélida de sua viuvez. Ele olhou para o rifle. Ele olhou para o retrato desbotado de Sara, sorrindo gentilmente da moldura acima da lareira. Sara. Ele podia quase ouvir a voz dela, suave e desaprovadora, mas também a voz de uma mulher que conhecia a dureza da vida na fronteira. O que ela faria? Ele passou a noite inteira em vigília, ouvindo a respiração suave e regular de Aiana. O Natal havia chegado, e com ele um dilema de vida e morte, de moralidade e necessidade carnal, forçado pela crueldade do deserto. Elias, o viúvo solitário, tinha uma Apache dormindo em sua casa, e a proposta dela pairava no ar como a fumaça do pinho, densa e inevitável. Pela manhã, a neve parou. A luz fria do Natal inundou a cozinha. Elias havia feito café. Aiana acordou, ainda fraca, mas com um brilho restaurado em seus olhos. Ela se levantou e foi até a lareira, esticando os músculos. Elias a observava, o café quente nas mãos. O que decidimos? Aiana perguntou, quebrando o silêncio. Ela foi direta, sem rodeios. Ela não tinha tempo para jogos. Elias sentiu o peso da escolha. Se ele a expulsasse, a culpa o mataria. Se ele aceitasse, ele estaria aceitando não apenas a troca física, mas a responsabilidade pela vida dela. Primeiro,
Você deve entender as regras daqui. Elias começou, ignorando a proposta por um momento, tentando criar uma barreira de regras e ordens. Você não vai vagar pela fazenda. Ninguém pode saber que você está aqui. Você trabalhará. Você ajudará com as tarefas que eu não dou conta, no celeiro, com a roupa, com a lenha. Não é apenas por abrigo e comida, é por uma razão para ficar debaixo deste teto. Aiana assentiu, paciente. E a outra parte do acordo? A face de Elias endureceu. A luz da manhã destacava a exaustão em seus olhos. Ele queria dizer não, mas o vazio de sua vida gritava uma resposta diferente. Não hoje, ele murmurou, desviando o olhar. Ele não podia manchar o dia de Natal com essa transação. Por enquanto você está aqui pela labuta. Se você for útil, talvez possamos chegar a um acordo para o inverno. Se for um fardo ou um perigo, eu a levarei de volta para a linha do forte e eles farão o que quiserem. Era uma mentira. Ele não a entregaria. Mas ele precisava de tempo para digerir a nova realidade de ter uma mulher forte e estranha, invadindo sua solidão e desafiando sua moral. Aiana compreendeu a hesitação. O alívio de saber que tinha mais um dia de vida e calor era palpável. Ela aceitou as novas regras sem questionar, mas seus olhos comunicavam a Elias que o relógio estava correndo para a conclusão do pacto. A trégua era temporária, e o custo do seu teto e comida seria cobrado. Eu serei útil, ela prometeu. Eu não sei cozinhar como você, mas eu sei trabalhar o couro e cuidar dos ferimentos. Eu sei cuidar do fogo e manter o calor. E sei guardar silêncio. Naquele primeiro dia de Natal, eles não trocaram presentes, mas sim tarefas. Elias mostrou-lhe o estábulo sujo, os porcos que precisavam ser alimentados, a pilha monumental de lenha que precisava ser rachada. Aiana se moveu com uma eficiência silenciosa, trocando os trapos sujos por um par de roupas velhas de Sara que Elias havia mantido guardadas. Aiana era uma força da natureza, prática e incansável. Ao meio-dia, o cheiro de desinfetante, suor e trabalho pairava no ar, um cheiro que há muito havia desaparecido da fazenda dos Três Pinheiros. Elias observava Aiana trabalhando com a concentração de uma artista e a força de um homem. Ela não reclamava. Ela simplesmente fazia o que era preciso para justificar sua sobrevivência. E à medida que o dia passava e o sol de inverno se punha, Elias percebeu algo aterrorizante. A presença dela estava curando a casa. O silêncio havia sido substituído pelos sons do trabalho. O cinza melancólico estava sendo lavado pela energia dela. Naquela noite, eles comeram em silêncio, sob a luz fraca da lamparina. Aiana estava limpa, seu cabelo ainda úmido, mas penteado. Ela parecia menos um fantasma e mais uma presença vital. Elias sentiu o calor da lareira, a satisfação da comida e a tensão crescente da expectativa. O acordo pairava entre eles, não dito, mas presente como o frio do lado de fora. Antes de irem para suas respectivas camas, Aiana, na cama improvisada, Elias na cadeira de balanço, ela o encarou uma última vez. Eu honrarei minha parte, ela disse, de forma simples e firme, se você decidir aceitar. Elias fechou os olhos. A dignidade com que ela oferecia sua própria pessoa para sobreviver, a resiliência em seus olhos, fez com que a proposta, outrora repugnante, se transformasse em um fardo moral complexo. Ele não a queria apenas por desejo, ele a queria pela vida que ela estava trazendo de volta à sua casa morta. Ele sabia que o inverno seria longo, e a tentação de preencher o vazio seria insuportável. Ele não respondeu, mas o silêncio era uma resposta por si só. Ele estava considerando o preço da vida, da companhia e da redenção. Ele sabia que precisava dela mais do que ela precisava dele, e a revelação o aterrorizou. O fazendeiro viúvo estava à beira de um precipício, e a Apache, com sua oferta desesperada, era a única corda que lhe restava.
Elias sabia que, antes que a próxima neve caísse, ele teria que fazer a escolha que definiria o restante de sua vida e a dela. Ele teria que pagar o preço para mantê-la viva. O tempo da negação havia acabado. Elias aceitou a proposta chocante. Abrirei minhas pernas por um teto e comida. A Apache fez a proposta a um fazendeiro viúvo no Natal. Você lembra de um tempo em que a moralidade era um luxo que o frio e a fome não permitiam? Um período em que a sobrevivência ditava regras mais cruéis do que qualquer livro sagrado? Naquela manhã fria, o silêncio da fazenda de Elias pesava mais que a neve acumulada no telhado. A hiena havia se tornado um fardo moral complexo na escuridão da noite, e agora, a luz fraca que filtrava pelas janelas embaçadas, o fazendeiro não podia mais ignorar a realidade. Se essa história de dignidade e desespero te tocou, deixe o seu like agora mesmo. Diga-me de qual cidade você está acompanhando este drama humano e não se esqueça de se inscrever para não perder a continuação desta jornada de redenção. O fazendeiro abriu os olhos na cadeira de balanço, sentindo o corpo moído e a mente atormentada. A Apache ainda dormia, enrolada no cobertor improvisado no canto da sala, parecendo um pequeno monte de penas e pele, estranhamente frágil e forte ao mesmo tempo. Ele se levantou, o ranger das tábuas no assoalho soando como um tiro no silêncio da casa que há meses não conhecia a presença de mais ninguém. Ele precisava de café, precisava de ação, precisava de qualquer coisa que não fosse a lembrança do olhar fixo dela, aceitando um destino que ele ainda hesitava em impor. Elias acendeu o fogo no fogão a lenha. O cheiro de pinho queimado e, logo depois, o aroma forte do café moído se espalharam, cortando o mofo do abandono que impregnava-o. A hiena despertou ao primeiro ruído das brasas. Ela não tinha a indolência de quem pode se dar ao luxo de um sono profundo. Seus olhos se abriram imediatamente, alertas, examinando o ambiente como se esperasse um ataque a qualquer momento. Ela se sentou, arrumando a manta com gestos práticos e silenciosos. O olhar dela encontrou o dele sobre a fumaça ascendente do café. Não havia cobrança, nem súplica, apenas a expectativa calma de quem aguarda a sentença. A fornalha precisa ser reabastecida, Elias disse, a voz rouca pela falta de uso prolongado. Era a primeira instrução, a formalização do primeiro passo daquele pacto hediondo. Há lenha no galpão, mas preciso que você me ajude a rachar mais. As reservas estão baixas para o que dizem ser o inverno. A hiena não perguntou por quê. Ela simplesmente acenou, pegou a caneca que ele lhe oferecia, cheia de café amargo e quente, e bebeu-o com gratidão silenciosa. Ela vestiu o xale que ele havia lhe dado, e sem dizer uma palavra, saiu para o frio cortante. Elias observou-a. Ele esperava hesitação, talvez fraqueza. Viu apenas determinação. No galpão, a machadinha parecia grande demais para o corpo dela. Mas ela a empunhou com uma coordenação surpreendente. Ela não tinha a força bruta de um homem da fazenda, mas tinha a técnica precisa e econômica de quem aprendeu a usar o corpo de forma eficiente. O som rítmico do machado contra a madeira dura quebrou o silêncio da manhã. Tum, tum, tum. Cada golpe era um lembrete de que ela estava pagando o aluguel, mas não com o corpo. Estava pagando com o trabalho e o esforço. Elias sentiu um alívio temporário e, em seguida, uma culpa aguda. Ele estava exigindo o suor dela antes de exigir a alma, e isso o fazia sentir-se menos canalha. Na primeira semana, a casa de Elias começou a ressuscitar. Não era apenas o calor constante que ela mantinha na fornalha ou o fato de as roupas sujas terem desaparecido da cadeira. Era algo mais sutil. A hiena tinha um toque leve, mas firme. Ela limpava sem remover a alma do lugar. As poucas panelas brilhavam. A poeira que cobria os móveis desde a morte de Sara há quase um ano foi removida, revelando a cor original da madeira. O cheiro de tristeza e abandono foi substituído pelo leve aroma de ervas que ela colhia, mesmo sob a neve, para fazer
Um chá estranho, mas reconfortante. Elias, acostumado ao caos de sua própria dor, começou a depender dessa nova ordem. Ele observava a hiena com os animais. Ela não gritava com eles, falava em cochichos na língua apache, uma melodia baixa e gutural que parecia acalmar as vacas e manter os cavalos menos ariscos. Ela reparava cercas quebradas com uma destreza que ele não via em anos. A tensão, no entanto, era palpável. Eles passavam o dia lado a lado, unidos pela necessidade e pelo esforço, mas separados por um abismo de intenções não cumpridas. À noite, a sala se tornava o campo de batalha do pacto. Eles jantavam em silêncio quase total. Elias mal conseguia comer. Sentia-se um predador esperando o momento certo. A hiena comia o que lhe era dado com uma fome controlada, mas visível, e depois se recolhia ao seu canto. Certa noite, enquanto o vento uivava lá fora, Elias quebrou o protocolo. "Você tem família?" ele perguntou de repente. A hiena estava remendando a bainha de seu próprio vestido, usando uma linha que parecia ter sido feita de algum tipo de fibra vegetal que ela carregava consigo. Ela não levantou a cabeça. "Eu tinha", ela respondeu, a voz plana. "O que aconteceu?" Houve uma pausa longa, preenchida apenas pelo crepitar da lenha. "A doença", ela disse. "O acampamento foi atingido. Eles nos deixaram morrer, os soldados." Elias sentiu o peso da dor dela misturada à dele. Ele conhecia aquela dor, a dor da perda imposta, injusta. "Eu perdi minha esposa no parto", ele murmurou, olhando para as próprias mãos calejadas. A hiena finalmente olhou para ele. O olhar dela era de compreensão, não de pena. Era a solidariedade silenciosa entre dois sobreviventes que haviam perdido tudo para forças que não podiam controlar. "A perda é a mesma", ela disse. "Não importa se é a doença, ou a espada, ou a natureza. O vazio permanece." Naquele instante, a barreira do acordo de transação ruiu um pouco. Eles não eram apenas o fazendeiro e a apache, o viúvo e a indigente. Eles eram duas almas feridas, compartilhando um espaço de luto. Elias começou a se dar conta de um perigo terrível. Ele havia aceitado a proposta por luxúria, misturada à solidão e à necessidade de alguém para manter sua casa. Mas o trabalho e o silêncio dela estavam fazendo algo inesperado. Estavam despertando o respeito. Ele a via como uma mulher competente, resiliente e incrivelmente digna, apesar da humilhação da proposta que fizera. Ele estava começando a se importar com a hiena, a apreciá-la pela pessoa que ela era, e não apenas pelo corpo que ela havia oferecido. E essa humanização crescente era o que mais o aterrorizava. O acordo era claro: teto e comida em troca de seu corpo. Mas se ele a tomasse agora, ele estaria destruindo a frágil confiança e o respeito que estavam construindo. Ele a transformaria em uma prostituta sob seu próprio teto, e ele mesmo se tornaria um mero explorador. A tensão se manifestava de formas físicas. Eles evitavam o toque. Quando passavam um pelo outro, havia sempre um passo cuidadoso, um desvio. O silêncio era uma armadura. Elias precisava de suprimentos na cidade vizinha, a 3 dias de viagem na neve, e o Natal se aproximava. Ele estava desesperado para fugir da casa e do espectro da decisão. "Eu preciso ir a Fort Smith para reabastecer", ele anunciou a ela uma manhã, enquanto ela descascava batatas para o guisado. "Você fica com os animais." A hiena acenou. "Leve a espingarda", ela disse, a voz baixa. "Há lobos nos riachos e talvez homens mais perigosos nas trilhas." Ele ficou surpreso com o conselho prático. "Você sabe usar uma dessas?" "Fui ensinada a atirar antes de conseguir costurar", ela respondeu, sem qualquer vestígio de orgulho ou de medo. Ela simplesmente relatava um fato. Elias arrumou o saco de viagem, selou o cavalo. Ao se preparar para partir, ele a observou mais uma vez. Ela parecia pequena e deslocada naquele vasto território branco, mas seus olhos eram tão grandes e profundos quanto a própria floresta. "Volto antes da véspera", ele prometeu. "Que o caminho seja leve",
ela disse, usando uma saudação que ele reconheceu como um antigo desejo apache. Elias partiu. Os dias de viagem foram longos e frios, mas a solidão que ele buscava não veio. Em vez disso, a imagem de Aiana estava em toda parte. Ele pensava na forma como ela cheirava o ar antes da neve, na maneira como ela dobrava as mantas, no silêncio concentrado enquanto ela trabalhava. Ele estava apaixonado pelo conforto que ela trouxe de volta à sua vida. E esse conforto era muito mais valioso e perigoso do que a necessidade física. Chegando à cidade, ele cumpriu suas tarefas. Comprou farinha, sal, fumo, mas Elias se pegou fazendo compras que não estavam na lista. Ele comprou um tecido vermelho vibrante, uma cor que ele nunca teria escolhido para Sara, que amava tons neutros. E comprou sementes para um jardim que ela havia mencionado casualmente que poderia plantar na primavera, se houvesse primavera. Ele percebeu o que estava fazendo. Ele estava investindo no futuro dela, um futuro que ia além do simples pacto. Ele estava comprando um presente de Natal para uma mulher que ele pretendia tomar como pagamento. O peso do ouro na sua bolsa parecia ter se transformado no peso da sua hipocrisia. Na pensão fria, tentando ignorar a algazarra dos outros viajantes, Elias relembrou a proposta. Abrirei minhas pernas por um teto e comida. Naquele momento desesperado, o preço parecia justo. Agora, depois de ver a dignidade, o trabalho e a alma dela, Elias sentia que, se ele aceitasse o pagamento de forma brutal, ele estaria matando a única coisa viva que restava em sua casa. Ele tinha que tomar uma decisão radical. Se ele a tomasse, ele a destruiria e a si mesmo. Se ele não a tomasse, ele estaria quebrando o acordo e, ironicamente, a humilhando ainda mais ao rejeitar seu sacrifício desesperado. À noite antes de partir, ele sentou-se na escuridão do quarto da pensão. Ele não era um homem de fé fervorosa, mas ele orou. Orou para que houvesse uma forma de honrar a mulher, e não apenas o acordo. Orou para que pudesse dar-lhe o teto e a comida sem roubar o que era mais precioso, sua autoestima. Quando ele voltou para a fazenda, no dia anterior ao Natal, a neve havia parado, e a luz do sol batia sobre o telhado, refletindo um brilho quase mágico. Aiana estava no celeiro, cuidando do bezerro que havia nascido prematuramente na ausência dele. Ele entrou no calor úmido do celeiro. Ela estava ajoelhada, limpando o animal com um pano, seus dedos gentis e hábeis. Ela não se assustou. O bezerro sobreviveu, ela disse, levantando-se. Ele precisou de calor extra. Elias colocou o saco de viagem no chão e olhou para ela. Ela estava mais magra do que ele se lembrava, mas a força dela era inegável. Eu pensei muito na estrada. Elias começou, a voz baixa, o coração batendo forte contra as costelas. Ele tirou da trouxa o tecido vermelho, entregando-o a ela. Aiana pegou o tecido, sentindo a textura macia, a cor vibrante que contrastava com a palidez do inverno. Pela primeira vez em semanas, Elias viu algo parecido com surpresa e talvez até alegria em seus olhos. É um presente de Natal, ele disse, observando-a. Ela o olhou, e a gratidão era tão profunda que ele sentiu que não merecia. Mas a gratidão rapidamente deu lugar a uma confusão. Ela sabia que o presente vinha com um preço. O tempo do pagamento estava se esgotando. Você não precisa fazer isso, ela disse, sua voz tensa. O pagamento virá. Eu honrarei minha promessa. Elias sentiu um nó na garganta. Ele sabia que o confronto final havia chegado. Não poderia mais adiar o dilema. Ele tinha que decidir se seria o homem que a salvaria ou o homem que a usaria. Venha para casa, ele disse, estendendo a mão não para tomá-la, mas para indicá-la a sair do celeiro. Temos que conversar sobre o acordo, Aiana. Ela o seguiu. O silêncio na sala desta vez era diferente. Não era de expectativa, mas de julgamento. O fogo crepitava, e a única luz vinha da lareira, pintando sombras dançantes na casa limpa que ela havia restaurado. Ele sentou-se na cadeira de balanço.
Ela permaneceu de pé, esperando. Eu não posso aceitar o seu pagamento, ele disse de repente, de forma direta e brutal. A Iana piscou, e a confusão em seu rosto foi substituída pela fúria silenciosa. Você me rejeita? Ela perguntou, a voz baixa e perigosa. Depois de tudo o que você me fez esperar, eu não sou boa o suficiente? A rejeição, para ela, era a humilhação suprema, o repúdio do único bem que lhe restava. Não é isso, Elias se defendeu levantando-se. É que eu vejo o seu valor, Iana. Eu vejo o que você fez por esta casa, por mim. Você trouxe a vida de volta. Se eu a tomar daquela maneira, eu estarei destruindo essa vida e destruindo a você. Ele se aproximou dela, o coração na mão. O acordo está desfeito, Iana. Você tem teto e comida garantidos. Você tem trabalho. Eu preciso de você aqui, mas eu não vou exigir o preço. A expressão dela não se suavizou. O desespero havia moldado a sua dignidade. O que você pensa que eu sou? Uma caridade? Uma mascote para o seu luto? Você é uma sobrevivente, ele insistiu. E eu sou um homem viúvo que tentou se aproveitar do seu desespero. Eu não sou um bom homem, Iana, mas não vou ser o pior dos homens. Eu não pedi sua moralidade, ela replicou, os olhos faiscando. Eu pedi um acordo, um preço que eu sabia que podia pagar. Você está me roubando a única moeda que eu tinha. Você está me dizendo que eu não sou digna nem mesmo do seu desejo. A rejeição do pagamento era, para ela, a destruição final de seu valor próprio. Ela tinha oferecido tudo, e ele tinha recusado. A Iana se sentiu perdida, sua última fronteira de controle tirada por um ato de bondade inesperada e dolorosa. A dignidade dela não permitia a esmola. Elias sabia que tinha cometido um erro ao pensar que a libertação seria fácil. Ele tinha que convencê-la de que o valor dela transcendia a transação. Você fica, ele ordenou de repente. Você fica porque eu preciso da sua ajuda para manter esta fazenda. Você fica porque, pela primeira vez em 1 ano, eu não me afogo no silêncio. Fique como minha empregada, minha parceira de trabalho, o que você quiser. Mas o pagamento, Iana, o pagamento está cancelado. Ele colocou o tecido vermelho nas mãos dela. Eu te dei o tecido para que você possa costurar um vestido novo para o Natal. Não como preço, mas como um reconhecimento do trabalho que você fez. Eu paguei o preço de outro jeito. Eu paguei com a minha culpa e com a promessa de que nunca mais vou tirar a sua dignidade. A Iana segurou o tecido, o calor dele aquecendo seus dedos frios. A proposta inicial havia sido uma humilhação necessária. A recusa de Elias era uma humilhação da esperança. Ela não entendia aquele tipo de bondade. Sua cultura a havia ensinado que tudo tinha um preço e que a caridade era o prelúdio da submissão. Elias deu um passo para trás, criando uma distância física que ele esperava que se traduzisse em distância moral. Eu não quero nada de você além da sua ajuda na fazenda, ele disse firme. Aceite isso como um novo acordo, Iana. Apenas sobrevivência, juntos. Ela olhou para o tecido, depois para ele. A expressão em seu rosto era uma mistura de alívio e raiva. Ele estava oferecendo-lhe a redenção, mas a forçava a aceitar uma posição de dependência total, sem a salvaguarda do acordo original. Ela sabia, no entanto, que não tinha escolha. O frio ainda era o seu mestre. Ela apenas acenou. Então, o que eu devo fazer agora? Ela perguntou, a voz ainda rouca de emoção reprimida. Agora, Elias respondeu, um alívio lento e pesado tomando conta dele. Nós preparamos o Natal e descobrimos como 2 sobreviventes aprendem a conviver sem se destruir. Ele sabia que o perigo sexual havia sido substituído por um perigo emocional muito maior. Ele havia comprado o corpo dela e, sem querer, havia se apaixonado pela alma. O próximo inverno seria longo e cheio de desafios invisíveis, forçando os dois a redefinir o que significava ser família e o que significava ser livre. O Natal seria o primeiro teste.
A redenção veio para a alma de Elias quando ele rejeitou a barganha sexual. Entendendo que a dor contida no grito silenciado, abrirei minhas pernas por um teto e comida, a Apache fez a proposta a um fazendeiro viúvo no Natal. Era, na verdade, um chamado desesperado por dignidade. Elias sentiu o peso daquele novo perigo emocional. Ele havia se tornado, contra sua vontade, o guardião de algo que valia mais do que prata ou ouro, a humanidade de Ayanna e, paradoxalmente, a sua própria. Você lembra de um tempo em que a esperança era tão tangível quanto o cheiro de pinho recém-cortado? Elias e Ayanna, separados pelo idioma e pela cultura, agora eram unidos pelo frio e por um juramento silencioso que substituía o contrato abjeto, trabalho por proteção. Essa nova aliança, nascida nas cinzas de uma proposta desesperada, exigia que ambos pisassem em um terreno minado. Se você está aqui sentindo o peso dessa história, deixe seu like, comente de qual cidade está acompanhando essa jornada de redenção e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desse drama humano profundo. O Natal seria o primeiro teste. A casa, que há anos cheirava apenas a poeira, solidão e fumaça fria, começou a ganhar cheiro de vida novamente. Ayanna movia-se com a eficiência silenciosa de um animal selvagem que aprendeu a se mover no território inimigo. Ela não pedia permissão, ela simplesmente fazia. Elias havia ordenado que ela preparasse a casa para os poucos visitantes que esperavam. O reverendo Jones e talvez os vizinhos Johnson, se a neve permitisse. O ar estava rarefeito e gelado, mas dentro da cabana as chamas na lareira dançavam e estalavam. Ayanna esfregava as tábuas do chão com uma mistura de cinzas e água quente, restaurando o brilho sutil da madeira de carvalho. Elias observava, escorado no batente da porta da cozinha, fingindo afiar uma faca. O ritmo de seu trabalho era hipnótico, metódico, sem desperdício de movimento. Ela tinha tirado os trapos sujos e vestia agora roupas mais grossas que Elias encontrou no armário de Sara, sua esposa falecida. O casaco de lã, grande demais, engolia seus ombros, mas a cor escura acentuava a dignidade espartana de seu rosto. Elias sentia a tentação de se aproximar, não pela atração física que ele havia dominado, mas por uma curiosidade profunda sobre quem ela era, por trás da fachada de guerreira. O verdadeiro confronto não veio durante o trabalho pesado, mas sim durante o rito doloroso de arrumar o sótão. Ayanna, enviada para buscar caixas de velas e enfeites velhos, tropeçou no santuário particular de Elias. Os pertences intocados de seus filhos, Marta e Thomas. Em uma das caixas, cuidadosamente dobrado, havia um pequeno vestido de algodão azul celeste, com rendas já amareladas pelo tempo. Ao lado, um cavalo de madeira com uma crina desgrenhada, o brinquedo favorito de Thomas. Ayanna segurou o vestidinho. O tecido frio, macio contra seus dedos calejados, trouxe à tona uma memória que ela havia enterrado sob anos de dor. Ela não tinha filhos, mas a memória dos parentes que perdeu no massacre de Fort Hood, as crianças que ela viu morrerem de varíola, o peso da ancestralidade cortada, tudo isso a atingiu. Elias ouviu um som estranho vindo do sótão, não um grito, mas um gemido contido, como o som de uma fera ferida que se recusa a mostrar a dor. Ele subiu as escadas apressadamente, o coração disparado. Ele a encontrou ajoelhada no meio dos feixes de luz que entravam pela pequena janela, com o vestido azul na mão. "O que você está fazendo?" Elias perguntou, a voz áspera, mais por autoproteção do que por raiva. Ayanna não se assustou. Ela apenas ergueu os olhos e, pela primeira vez desde que se encontraram, Elias viu algo além de desafio e desespero. Ele viu luto. Seus filhos. Ela sussurrou na língua Apache, que Elias não entendeu. Ela trocou rapidamente para o inglês rudimentar que havia aprendido. Eles eram pequenos. Por que eles partiram? Elias sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele havia evitado falar sobre Sara e as crianças por anos.
A dor era um túmulo selado que ele visitava apenas em sonhos. Mas agora, a pergunta vinha da única pessoa que, por ironia, estava ligada a ele por um pacto de sobrevivência que excluía qualquer intimidade verdadeira. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um momento. O cheiro do pó e do tempo no sótão era o cheiro da perda. Febre, Elias conseguiu dizer, a palavra saindo como um pedregulho de sua garganta. A febre de inverno veio rápida, há 3 anos. Sara tentou de tudo, mas o frio não se importa com rezas. A Iana estendeu a mão lentamente, pousando o pequeno vestido de volta na caixa. Ela não o tocou, nem tentou consolá-lo. Em vez disso, ela se levantou, os olhos fixos nos dele, com uma intensidade que parecia despir sua alma. Eu entendo o frio, ela respondeu. O frio não está apenas lá fora, Elias. Ele está aqui. Ela tocou o centro de seu próprio peito. O frio leva tudo. Pessoas, esperança, a terra. Aquele momento de reconhecimento mútuo. Essa compreensão compartilhada de uma dor que transcende raça e língua fez mais para uni-los do que qualquer atração física poderia ter feito. Elias percebeu que a Iana não era apenas uma Apache fugitiva ou uma meretriz em potencial. Ela era uma sobrevivente que carregava um cemitério em suas memórias, assim como ele carregava o dele. Eles eram bons, Elias disse, a voz embargada. Ele estava falando sobre Marta e Thomas para alguém pela primeira vez desde o enterro. Eles amavam o Natal. Sara, ela fazia a melhor torta de maçã da região. A Iana assentiu. Ela havia ouvido o nome de Sara tantas vezes nos pensamentos silenciosos de Elias que parecia conhecê-la. Nós não celebramos o Natal, ela disse, mas nós celebramos o solstício de inverno, o tempo em que a noite é mais longa. É quando rezamos para que a luz volte. É o mesmo espírito, eu acho. Elias murmurou, sentindo-se estranhamente à vontade, como se tivesse removido uma armadura pesada. Descendo do sótão, o ambiente da casa mudou. O silêncio não era mais de tensão e suspeita, mas de respeito. A Iana continuou a arrumar a casa, mas agora ela parecia estar fazendo um trabalho não apenas para pagar uma dívida, mas para honrar os que se foram. Ela pendurou os ramos de azevinho e pinheiro que Elias havia cortado. O cheiro da floresta se misturou ao cheiro de pão que ela havia assado, seguindo uma receita que Elias havia garatujado, e ao aroma pungente de óleo de lanterna. A casa, pela primeira vez em anos, parecia que voltaria a ser um lar. Na véspera de Natal, a nevasca apertou. A prometida visita do reverendo Jones foi cancelada pelo correio mais cedo. Eles estavam sozinhos. O isolamento, que antes teria sido um convite perigoso para a lembrança do acordo original, agora era apenas um fato. O fogo crepitava alto. Elias sentou-se à mesa da cozinha, lendo o livro de Salmos. A Iana estava na sala, terminando de costurar uma colcha rasgada, a luz da lamparina lançando sombras suaves em seu rosto. Você não precisa ficar costurando a noite toda, Elias disse, sem levantar os olhos do livro. É melhor costurar do que pensar, ela respondeu sem parar. A Iana havia transformado a dor em disciplina, a sobrevivência em arte. Elias fechou o livro. O inverno pode ser cruel, mas ele ensina o que realmente importa. Ele se levantou e foi até o armário, pegando uma garrafa de licor de cereja que Sara guardava para as festas e 2 canecas de estanho. Ele serviu um pouco para cada um. Feliz solstício, então, ele disse, estendendo a caneca para ela. A Iana parou de costurar. Ela pegou a caneca, o peso do estanho frio contrastando com o calor do licor. O cheiro era doce e forte. Para a luz voltar, ela brindou em um inglês claro. Eles beberam em silêncio. O licor queimou agradavelmente na garganta de Elias. Ele olhou para a Iana. Seus olhos encontraram os dele, não com malícia ou desejo, mas com a calma de 2 combatentes que sobreviveram à mesma batalha. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo o quê? Por trazer
Algo de volta a esta casa. Não o calor, mas o respeito. Ela apenas olhou para a caneca, bebendo lentamente. Ela não esperava gratidão. Ela esperava apenas sobreviver ao inverno. Mas o respeito, ela percebeu, era mais nutritivo do que qualquer comida que Elias pudesse oferecer. A noite avançava. O vento assobiava lá fora. O Natal era apenas um calendário, mas a véspera se tornou um marco silencioso. Eles tinham sobrevivido à tentação e agora estavam enfrentando o desafio de construir algo que não era amor, mas era, inegavelmente, um elo humano. Eles eram dois náufragos em um pedaço de madeira à deriva, e a promessa de liberdade dela estava agora atada à sua promessa de proteção. Elias sabia que a maior prova de sua dignidade seria garantir que a Iana tivesse um futuro que não envolvesse a necessidade de vender sua alma novamente, mesmo que isso significasse que ele teria que renunciar para sempre à própria felicidade. Ele havia comprado seu corpo e, sem querer, havia libertado sua alma e, no processo, redescoberto a sua. O inverno apenas começava. Abrirei minhas pernas por um teto e comida. A Apache fez a proposta a um fazendeiro viúvo no Natal. Não era apenas uma frase dita no desespero de uma noite fria. Era a semente de uma nova vida que germinava sob o gelo do desespero. Você lembra de um tempo em que as decisões tomadas à beira do colapso eram as únicas que realmente importavam? Lembre-se da fazenda de Elias, envolta no silêncio pesado da neve, onde a Apache Iana encontrou um refúgio inesperado. Eles haviam trocado o calor imediato da carne pelo calor duradouro do respeito, e o inverno era a testemunha silenciosa desse pacto. Se você está acompanhando esta jornada de dignidade e redenção, deixe seu like, comente de qual cidade está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta história incrível. O inverno avançou como um predador lento, testando a força das paredes daquela casa e, mais ainda, a resolução dos dois que ali habitavam. Os dias se estabeleceram em uma rotina que não deixava espaço para a tentação original. Elias trabalhava no celeiro, consertando equipamentos agrícolas, preparando-se para a estação de plantio que parecia infinitamente distante. A Iana tecia, limpava e cozinhava, tornando a casa habitável, não apenas habitada. O silêncio entre eles não era desconfortável, era a armadura de seu pacto. Ele ouvia o som da água fervendo no fogão de ferro, o cheiro de pão azedo fermentando lentamente, e sentia a presença dela como uma âncora invisível. Ele havia se acostumado a olhar para a nuca dela, para o contorno de seus ombros sob a lã, sem sentir a urgência destrutiva de antes. Ele sentia algo mais perigoso, o desejo de protegê-la de tudo, inclusive dele mesmo. A rotina era um bálsamo. O cheiro de sabão caseiro e pinho era constante. Elias, que havia vivido por anos sob o espectro da solidão, começou a notar pequenas mudanças. Os lençóis cheiravam melhor, a lenha estava sempre organizada perto do fogão, e o café da manhã estava pronto antes do sol tocar o topo das montanhas. A Iana se movia com a graça silenciosa de uma sombra. Seus mocassins macios mal tocavam as tábuas do chão. Ela nunca pedia nada, mas aceitava o que ele oferecia. A grossa manta extra, a carne fresca caçada por ele, os livros velhos de história que ela lia com voracidade, decifrando as palavras com o mesmo foco que usaria para seguir uma trilha na floresta. A dignidade dela não precisava ser afirmada. Ela se manifestava no trabalho e na forma como ela mantinha a cabeça erguida, mesmo quando vestida com trapos emprestados. A tensão sexual nunca desapareceu completamente. Ela se transformou em uma eletricidade latente que pairava sobre a mesa de jantar e nos corredores estreitos. Houve noites em que a tempestade rugia tão forte que parecia prestes a arrancar o telhado, e eles se sentavam mais próximos ao fogo.
Em uma dessas noites, enquanto a neve caía com uma intensidade que parecia querer enterrar o mundo, Ayanna estava remendando a jaqueta de couro de Elias. Seus dedos eram precisos, rápidos. Ele a observava do outro lado da mesa, o óleo da lamparina iluminando as linhas severas de seu rosto. Ele perguntou sobre sua família, não o bando que a havia abandonado, mas seu pai e sua mãe. Ela hesitou. Seus olhos, geralmente firmes como pedras escuras, ficaram distantes. Ayanna falou sobre a caçada que deu errado no outono anterior, sobre a fome que forçou a migração para terras desconhecidas e a doença que levou seus pais um após o outro. Ela descreveu a fragilidade da vida tribal quando confrontada com o rigor do destino e a dor de ser a única sobrevivente. Elias ouviu, sem interromper, a voz dela baixa e rouca. A revelação não era sobre tragédia, mas sobre a fragilidade da vida. Ao terminar, ela não olhou para ele, mas ele notou uma única lágrima escorrer rápida e ela a limpou com a palma da mão antes que pudesse tocar o tecido áspero da jaqueta. Elias se levantou. Pela primeira vez desde o Natal, ele quebrou a distância física que os protegia. Ele não a tocou, mas pegou a caneca dela, colocou um pouco mais de café quente e a devolveu, deslizando-a suavemente sobre a mesa. Aquele pequeno ato de cuidado, não solicitado e desprovido de qualquer intenção de posse, era uma ponte mais forte do que qualquer desejo carnal. Ele estava cuidando do espírito dela. Ayanna olhou para o café, depois para ele, e assentiu. Aquele momento silencioso selou o novo entendimento. Eles eram aliados na sobrevivência. Março chegou, trazendo o cheiro úmido da terra descongelada e o som dos riachos inchados pela neve derretida. O mundo estava voltando à vida, e isso significava que eles teriam que voltar a enfrentar o mundo exterior. O isolamento estava terminando. Elias precisava ir à cidade para comprar sementes, ferramentas e suprimentos que o celeiro não podia mais fornecer. Ayanna percebeu a tensão em sua mandíbula na manhã em que ele se preparava para a viagem, tirando a poeira de suas botas mais limpas e vestindo seu casaco de viagem. Elias sabia que o pacto que selaram na quietude do inverno seria esmagado pelo escrutínio da comunidade. A fazenda ficava isolada, mas não era invisível. Seus vizinhos, a pequena comunidade agrícola, já deveriam saber que uma mulher de sangue Apache estava morando sob seu teto há meses. A especulação seria venenosa. Ele vestiu o casaco. Ayanna o seguiu até a porta, o vento gelado da manhã chicoteando seus cabelos soltos. Eles vão perguntar, ela disse, sua voz quase um sussurro, misturando-se ao vento. Vão perguntar quem eu sou, o que eu faço aqui, e se eu não for, o que eu sou para você. Elias parou, olhando para a estrada lamacenta que levava à civilização. O caminho parecia pesado, cheio de julgamento. Eu não sei o que dizer. O medo não era sobre o julgamento dele sobre ele, mas sobre o que a verdade ou a mentira necessária faria com a dignidade dela. Ele tinha prometido um futuro a ela, mas se a reputação dela fosse destruída pelo povo, ele a teria aprisionado de outra forma, trocando a jaula da floresta pela jaula da desonra social. Eu sou sua empregada, sua cozinheira, ela sugeriu, voltando à mentira inicial. Elias balançou a cabeça. Ninguém vai acreditar nisso, não depois de um inverno inteiro. Eles vão ver o que querem ver, Ayanna. Vão ver uma índia que vendeu sua alma por um prato de comida e um homem que se aproveitou. Ele se virou, seus olhos azuis encontrando os dela. A urgência da situação forçou a revelação final, a confissão do que a convivência havia criado. Eu não te comprei, Ayanna. Eu te salvei. E agora, preciso te dar a liberdade total para ir embora, antes que o meu mundo te consuma. A proposta era um sacrifício. Ela havia pedido um teto e comida. Ele estava lhe oferecendo o mundo novamente, a chance de se afastar limpa antes que a maledicência chegasse.
Ela deu um passo para trás, chocada com a palavra liberdade, que agora parecia uma punição. O ar fresco da manhã entrava pela porta aberta, mas ela sentia o mesmo frio da véspera de Natal. "E para onde eu iria?" ela perguntou, a voz quebrada pela surpresa. "Eu tenho dinheiro agora, fruto do seu trabalho. Você me deu isso. Eu posso ir para o sul, desaparecer na fronteira." Ele assentiu, sentindo o peso da perda antecipada. Sua casa voltaria a ser um sepulcro. "Elias", ela continuou, sua voz ganhando força, misturando a determinação Apache com a teimosia de uma mulher que aprendeu a lutar por seu lugar. "Você me deu mais do que comida e teto. Você me deu de volta o meu nome, que eu estava disposta a jogar fora. Você me deu respeito, e agora você quer que eu vá embora para preservar algo que não me importa a opinião deles?" Ela olhou para o chão, para as tábuas limpas que ela mesma havia esfregado, para a pequena pilha de lenha que ela havia empilhado com precisão. O inverno tinha sido a prova de que a dignidade não era um artigo que se vendia, mas uma escolha que se fazia diariamente. "Eu não vou", ela afirmou, os olhos fixos nos dele, desafiando-o. "Eu não vou porque aqui, pela primeira vez em muito tempo, eu tenho um lar e não um acordo. Minha liberdade não está lá fora, onde eu teria que lutar por cada migalha de dignidade. Minha liberdade está aqui, onde ela foi restaurada. Eles podem falar o que quiserem." Ele a encarou, vendo a determinação selvagem que ele sempre admirou nela. A paixão havia se transformado em uma lealdade feroz. "Então, o que faremos?" ele perguntou, rendido, mas sentindo um calor inesperado florescer em seu peito. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de fogo, a promessa de uma batalha. "Nós enfrentaremos eles, juntos. Você é meu protetor. Eu sou sua família. Eles que pensem o que quiserem. Você vai para a cidade. Você vai comprar o que precisamos. E se alguém perguntar, você diz a verdade, que você me deu um teto e eu dei dignidade de volta à sua casa." A decisão foi tomada. Eles não estavam mais fugindo de um pacto desonroso. Eles estavam construindo uma muralha contra o mundo. O próximo desafio seria o julgamento da cidade. Eles tinham a dignidade, mas agora precisavam de resiliência. Elias abriu a porta, sentindo a brisa fria. O peso não era mais de culpa, mas de responsabilidade compartilhada. Ele não sabia o que o futuro lhes reservava, mas ele sabia que pela primeira vez, desde que sua esposa se fora, ele não estava sozinho. Se você se emocionou com este momento de escolha e coragem, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esta história de redenção com quem precisa de esperança. Eles fizeram sua escolha. Agora, o fazendeiro e a Apache estavam prontos para enfrentar o mundo que pensava que sabia a verdade, mas que estava prestes a descobrir que a verdadeira história era muito mais profunda e humana. O confronto estava apenas começando. O fazendeiro Elias cumpriu o pacto que começou com "abrirei minhas pernas por um teto e comida." A Apache fez a proposta a um fazendeiro viúvo no Natal e foi confrontar a cidade. Você lembra de um tempo em que as decisões eram pesadas como pedras e o julgamento da comunidade podia ser mais frio que o vento do inverno? Elias e Aiana tinham trocado a solidão pela parceria, mas a paz da fazenda estava prestes a colidir com a maledicência do vilarejo. Este é o último trecho desta saga de dignidade e coragem. Se esta história de amor inesperado e resiliência tocou você, deixe o seu like agora, comente de qual cidade você está assistindo e, claro, se inscreva no canal para não perder o desfecho. A brisa gélida da manhã chicoteou o rosto de Elias enquanto ele guiava a carroça em direção ao centro do vilarejo. A resolução de Aiana havia infundido nele uma coragem que não sentia há anos, mas a apreensão ainda era um peso físico em seu peito. O silêncio da cidade era mais alto do que qualquer gritaria, pois era um silêncio de observação. Ele sentiu os olhares perfurando suas costas antes mesmo de descer da carroça em frente ao armazém geral.
As cortinas das janelas tremiam ligeiramente. A cidade inteira estava à espreita. Ele amarrou o cavalo e entrou. O cheiro de pó, couro velho e café fresco lutavam no ar. Dentro, o proprietário, Sr. Henderson, estava polindo o balcão com lentidão excessiva, evitando o contato visual. Pior, o pastor Silas, um homem de voz tonitruante e moralidade inflexível, estava no canto, examinando os sacos de farinha, mas claramente com todos os sentidos voltados para a entrada. Henderson pigarreou, a voz baixa e nervosa. Elias, quanto tempo? O senhor não tem aparecido muito ultimamente. Eu estava ocupado arrumando minha vida, Henderson, respondeu Elias, sua voz surpreendentemente firme. Preciso de sacos de sementes e sal. O pastor Silas se aproximou, sua sombra alongando-se no chão de tábuas. Elias, meu filho, soubemos que o seu Natal foi peculiar. Elias se virou e encarou o pastor, os olhos fixos e claros. Sim, pastor, meu Natal me trouxe dignidade. Dignidade. O pastor levantou as sobrancelhas, o escárnio mal disfarçado. Soubemos dos termos do seu acordo com a Índia. É um escândalo. Sua casa virou um antro de desonra, Elias. Onde está a sua fé, meu irmão? Onde está o seu respeito pela memória de sua esposa? A cor subiu ao pescoço de Elias, mas ele não gritou. Manteve a voz em um tom controlado e fatal. A Iana me fez uma proposta de vida ou morte, pastor. Ela precisava de um teto, e eu precisava de vida. Eu estava definhando na minha solidão. Ela entrou naquela casa, que estava coberta de poeira e luto, e me forçou a limpar o fogão, a plantar o que estava seco, a voltar a rir. Ela não me vendeu o corpo, pastor. Ela me vendeu a esperança. O pastor Silas, acostumado a sermões não interrompidos, ficou momentaneamente mudo. Elias continuou, olhando para Henderson e para qualquer um que estivesse escutando. Vocês acham que sabem a verdade? Vocês veem uma troca carnal e condenável, mas vocês estão errados. Eu a ajudei a sobreviver, e ela me ajudou a viver novamente. Ela não é minha concubina, pastor. Ela é a pessoa que trouxe ordem de volta à minha casa, e por isso eu a chamo de família. Eles podem pensar o que quiserem. Eu dei um teto a ela, e ela me deu dignidade de volta. Isso é o que eu tenho a dizer. O armazém geral mergulhou em um silêncio pesado. Henderson limpou a garganta e começou a medir o sal, agindo subitamente muito ocupado. O pastor Silas fixou Elias por um longo momento, buscando uma fissura na armadura do fazendeiro, mas não encontrou nenhuma. A firmeza e a sinceridade de Elias eram inegáveis. Não era a defesa de um pecador envergonhado, mas a declaração de um homem que havia encontrado a verdade em meio à confusão. O pastor apenas balançou a cabeça, derrotado por um momento. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, Elias. Elias pagou pelas sementes sem mais uma palavra, carregou os sacos na carroça e se afastou. A cidade não o havia perdoado, mas ele havia forçado o respeito. Ele havia exposto a verdade feia e bonita do seu pacto, e eles não puderam derrubá-lo. O escândalo permaneceria, o isolamento continuaria, mas a dúvida sobre sua decência, não. Ao retornar para a fazenda, a visão da cabana ao longe trouxe um alívio quente, como uma fogueira no inverno. A Iana estava na varanda esperando, o tecido esfiapado do seu vestido contrastando com a força silenciosa de sua postura. Ela não perguntou o que havia acontecido, apenas leu a história nos olhos dele. O que eles disseram? Perguntou ela suavemente. Eles me condenaram. Eu lhes disse a verdade, respondeu Elias descendo da carroça. E a verdade, Iana, é mais forte que o julgamento deles. Ela se aproximou dele, e pela primeira vez, não havia tensão em seus ombros. O toque dela era leve, mas enraizava. Eles não eram amantes apressados ou prisioneiros de um acordo. Eles eram dois sobreviventes que haviam se escolhido. A vida deles, a partir daquele dia, se tornou uma silenciosa reconstrução. O isolamento da fazenda, que antes era uma maldição para Elias, tornou-se seu santuário.
O trabalho era a sua oração e a sua penitência. A Iana trabalhava incansavelmente. Ela não apenas cozinhava e limpava, ela trouxe o conhecimento das sementes nativas e das ervas curativas para o solo ressecado. Ela redecorou o quintal com pequenos arbustos que cheiravam a terra molhada e a mato seco, trazendo o cheiro do lar de sua tribo para o lar que eles estavam construindo juntos. A comunidade evitou a fazenda, mas isso não importava. Elias e a Iana construíram seu próprio mundo dentro das cercas. O fazendeiro descobriu que a Iana tinha um riso fácil e melodioso, especialmente quando ele tropeçava ao tentar usar uma palavra em Apache. A Iana descobriu que Elias tinha um coração gentil, que se preocupava com a dor dos animais e que lia em voz alta, mesmo